Aos 31 dias do mês de agosto de 2023, na Diretoria de Inteligência Policial, na sede da Polícia Federal no Distrito Federal, na presença do delegado de Polícia Federal Fábio Alvarez-Shaw, do agente de Polícia Federal Geraldino Cassimiro e da escrivã de Polícia Federal Francisca Maria Bonifácio Medeiros, compareceu voluntariamente Mauro César Barbosa Cid, brasileiro, nascido em 17 de 5 de 1979, portador do CPF 927-781-86034, residente domiciliado na QRO Conjunto 9, Casa 714, S1000, Brasília, acompanhado pelos advogados constituídos César Roberto Bittencourt e doutora Vânia Barbosa Bittencourt, né, que já está chegando. O colaborador, Mauro César Barbosa Cid, assessorado por seus advogados, manifestou a intenção de colaborar nos termos da Lei 2.850, com as investigações envolvidas no âmbito do inquérito policial 2021-0052-061, inquérito judicial 4874, que tramita no Supremo Tribunal Federal, relacionado aos seguintes tópicos: ataques virtuais a opositores, ataque às instituições, STF, TSE, ao sistema eletrônico de votação e à rigidez do processo eleitoral, tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ataques às vacinas contra a Covid-19 e às medidas sanitárias na pandemia, e uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens, ao qual se subdivide em uso de suprimento de fundos para pagamento de despesas pessoais, inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid nos sistemas do Ministério da Saúde para a falsificação de cartões de vacina e desvio de bens de alto valor patrimonial entregue por autoridades estrangeiras ao ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro ou agentes públicos a seu serviço e posterior ocultação com fim de enriquecimento ilícito. E, por fim, outros tópicos que possam surgir no transcorrer da investigação. A presente oitiva ela não exaure a coleta dos dados relativos aos fatos apurados em razão da dimensão da investigação. O presente ato de colaboração será gravado em mídia audiovisual para garantir a fidelidade das informações prestadas, podendo seu conteúdo ser utilizado nas referidas investigações. Ademais, também será reduzido a termo como forma de facilitar o acesso ao conteúdo pelo juiz e demais atores. Inquirido a respeito dos fatos investigados no presente ato, o senhor Coronel Mauro César Cid, na presença do seu advogado, reafirma a renúncia ao direito de permanência em silêncio e compromisso legal de dizer a verdade. Sim. A Polícia Federal conduz investigação nos autos do RE 2023-000476, PET 10405, vinculado ao inquérito 4874, que apura a prática de atos relacionados ao uso da estrutura do Estado pelos investigados para possível utilização de suprimento de fundos para pagamento de despesas pessoais. Nesse sentido, eu indago ao senhor sobre os elementos que o senhor tem conhecimento em relação aos fatos investigados. Bom, basicamente, inicialmente, o cartão corporativo que era do presidente, ele ficava comigo, né, e ele nunca foi usado para pagar, tanto que ele ficou zerado, né, os 4 anos da presidência. Nem para testar, para ver se funcionava, a gente fez isso. Os pagamentos da conta do presidente, basicamente, eles seguiam essa lógica. Tudo que era CNPJ, a gente pagava direto na boca do caixa, né? E dali a gente tinha relação do que foi pago, né? Condomínio, luz, água, né? Aquelas contas que a gente chamava de fixa. As contas que eram móveis, digamos assim, que eram para CPF, um cabeleireiro, um bolo, coisa da rotina de uma casa, eram pagas em dinheiro, né, diretamente em dinheiro. Então eu sacava o dinheiro. Sacava da conta? Da conta do presidente. E dali entregava para os coordenadores da ajudância e eles, né, atendiam o pedido da dona Michele. Normalmente esse pedido da dona Michele vinha via assessoria dela. A assessoria mandava uma mensagem: Coronel Cid, preciso de R$300 para isso, R$400 para isso, né? E aí eu sacava o dinheiro e depositava. Só que o que começou a acontecer? Por causa das viagens, da quantidade de viagens, a gente não tinha... Como o cartão ficava comigo e era o cartão pessoal dele, eu não deleguei para ninguém, né? Então, às vezes, eu estava viajando e precisava de dinheiro. Então, quando acontecia isso, a gente tinha que... Basicamente, eu sacava da minha conta ou transferia da minha conta para algum assessor, para algum auxiliar, certo, e eles faziam o pagamento. Então, para evitar que isso ocorresse, eu comecei a sacar uma quantidade maior. Então, cada vez que eu ia no banco por algum motivo, eu sacava todo de 5 mil e deixava no cofre. No cofre, onde ficava esse cofre? Que ficava na ajudância de ordem, ficava ali no subsolo na ajudância de ordem.
e os ajudantes, né, os coordenadores, faziam a relação. Né? Inclusive, deve estar com Crivellati, deve ter toda essa relação de gastos, que entrou e que saiu de dinheiro. E quando, por exemplo, eu pagava alguma coisa, né, o que eu fazia? Eu não pegava o dinheiro direto para mim, da conta dele, por mais que eu avisasse ao presidente. Eu fazia questão de sacar o dinheiro entrava, né, deixava guardado lá no cofre, e aí saía para ficar registrado, que entrou e saiu para mim para pagamento de coisa, para ficar registrado a movimentação desse dinheiro. Né? E esse controle todo, o Crivellati tem esse papel. Os outros cartões corporativos que a presidência tinha de maneira geral, o que eu tenho conhecimento é que um cartão, ou vários, eu não sei quantos, um era do GSI, que ali compunha os gastos com segurança, hotel, acho que diárias. Esse que ficava, os gastos que o senhor falou agora, em espécie, então estava relacionado a gastos do presidente, pessoais do presidente e da primeira-dama, que era da conta dele. Era da conta dele. Da conta, né? E gastos deles ali, pessoais, que vinham por demanda dele. Demanda dele quase não tinha. Mais dela. Tá. Por exemplo, quando a gente ia num evento, queria almoçar, normalmente o que acontecia? Eu ou outro ajudante, a gente pagava da conta nossa, até para o nome do presidente não ficar registrado. Então a gente pagava e depois, nesse mesmo processo, eles mostravam a fatura e a fatura voltava e entregava o dinheiro. Aí ele passava, o senhor pegava o dinheiro e... Eu pegava o dinheiro, se tinha dinheiro no cofre, ele saía do cofre, se não tinha dinheiro, eu depositava o dinheiro lá e assim que a gente alimentava. Entendi. Mas todos os gastos foram da conta do presidente. O extrato do presidente ele é muito fácil de ser até analisado, porque ou tem os gastos fixos, ou tem o dinheiro entrando e meus saques. Tanto que uma grande preocupação do presidente era o medo de alguém botar dinheiro na conta dele sem que ele estivesse sabendo. Tanto que a gente bloqueou transferências e depois a gente bloqueou o Pix. Né? As transferências tinham que ser cadastradas, né? Tinha que ser. Sim. Então, e essa conta era no Banco do Brasil? Banco do Brasil, na agência do Senado. Tá. Né? Então, essa é a relação dos gastos pessoais. Aí, em relação às viagens, como é que funcionava? Isso, as viagens, eu não sei quem trabalhava com os cartões corporativos, mas me parece que eram os econômicos. Também não sei dizer quantos econômicos eram. E esses econômicos, o senhor sabe, ele era vinculado a qual setor ali da presidência? Eu acho que era vinculado ao GSI. Ao GSI. Eu acho. Tá. Eu não tenho como afirmar. Eu não sei também não sei quantos eram. Né? Mas eles eram responsáveis por alimentação, hospedagem, hotel. Porque na viagem presidencial, você tinha um escalão avançado. O escalão avançado normalmente ia 7 dias antes de qualquer evento presidencial. Né? Aí eram em torno de 35 pessoas. Esse pessoal fazia reconhecimento, segurança, local do evento, e aí compunha o pessoal da cerimonial, o pessoal da SECOM, da comunicação, né? Cada um tinha a sua função, o pessoal das agências de ordem, e ficavam em hotel. Né? E tinha também o pessoal da segurança do CSA, né? Porque é o coordenador diário do Exército, então eram mais de 200 pessoas. Então, esse cartão corporativo, pelo que eu tinha conhecimento, era para pagar o gasto de alimentação para esse pessoal, pagar o hotel, a diária, eu não sei, dependendo, saía desse cartão também, não tem como afirmar. Às vezes, em viagem internacional, o cartão corporativo também pagava, às vezes, combustível de aeronave. Tinha vários requisitos ali. Nessas viagens, então, você tinha os servidores que iam acompanhar o presidente ali, eles tinham os gastos de hotel e alimentação pagos pelo econômico, ou eles pagavam com a diária que eles recebiam? Não, eu acho que era diária, porque assim, você tinha diária. Se você ficava no hotel, eles tiravam 30%. Entendi. Eles não pagavam o hotel, mas tinha redução na diária. Da diária dele. Mas o econômico pagava o hotel. Pagava o hotel. Então, por exemplo... Mas isso em qualquer situação, ou quando era situação, por exemplo, de um hotel mais caro, que aí tinha... Não, o econômico pagava sempre. Por exemplo, a gente ficou... Então eles nunca recebiam uma diária cheia. Era sempre uma diária descontada a parte de hospedagem. Eu acho que era 70%. 70%. E a alimentação era alimentação, aí cada um bancava a sua, né? Aí cada um bancava a sua, né? E aí me parece também, até porque pelo que eu vi na imprensa também, os lanches dos militares, né? Eles faziam aqueles, chama de catanho, né? Põe um sanduíche,
Porque às vezes o soldado estava espalhado. E aí quem bancava isso também era a presidência. Cartão corporativo. Mas aí o senhor não sabe exatamente como funcionava. Eu não sei dizer quem usava esse cartão. Quem usava e como era feito exatamente a divisão entre o que era arcado com a despesa pelo econômico e o que era arcado com diária recebida. Isso, aí eu não sei. Por exemplo, o que eu lembro, né, até quando saía na imprensa que o presidente estava gastando muito cartão corporativo, o pessoal ia lá explicar para ele como é que eram os gastos. Aí ele mostrava, porque me parece que pela legislação ele tem que ter carro blindado em todo lugar que ele pousa, então às vezes ele ia para o interior e tinha que chegar um carro blindado lá, isso jogava o preço lá em cima. Ou então quando ele saía de férias, tipo Guarujá, né, alta temporada, então eram poucos hotéis, né, e R$300, R$400 uma diária, para quase mais de 30 pessoas, por quase um mês. Certo. Então aí jogava os gastos lá em cima, mas assim, como esse dinheiro era, como que era a prestação de contas, aí eu desconheço. Em relação àquelas motocicletas que ocorreram, né, durante o mandato dele, também como é que funcionava? O senhor tem uma noção? Normalmente o que eu sei é que quando o presidente começou a andar de moto, né, a presidência comprou motos similares a dele. Então muitas motocicletas, o GSI embarcava as motos e levava as motos para o local. Né? Isso também, esse gasto também eu acho que talvez seja por cartão corporativo, não posso afirmar. Mas a moto era embarcada e levada para os locais dos eventos. Normalmente, às vezes quando era muito difícil, o pessoal conseguia a moto emprestada ali na... E da mesma forma, quem arcava ali com a estrutura de segurança dele, alimentação, hospedagem, funcionava da mesma forma. Possivelmente eram os econômicos vinculados ao GSI. Isso. E quando o presidente chegava, né, normalmente, mas no final ele ficou muito em hotel de trânsito, ou então em quartel militar, que ele dormia no PC, no posto de comando do próprio comandante ali, né, e aí ficava com custa do quartel. Então, todas essas participações públicas do presidente, né, tanto em motocicletas, outros comícios e tudo, era sempre essa estrutura. Isso. Tá, e arcado pelo GSI. Eu acho que é do GSI, né? Eu acho que é do GSI. Eu não tenho... Certo. E a parte do Alvorada... Isso, aí tinha outra estrutura, que era a parte do Alvorada, que me parece que eu não sei, eles eram Secretaria-Geral, Secretaria de Administração, que era ligado. E ali toda a alimentação, todo o funcionamento do palácio também era feito com cartão corporativo, até por motivo de segurança, né? Sim. O pessoal estava explicando que não... se abre uma licitação, o cara vai saber que é presidente, pode envenenar alguma coisa. Então ninguém, quando o pessoal ia comprar arroz, por exemplo, para o Alvorada, ninguém sabia que o arroz era para o Alvorada. Sim. Então ali você tinha um responsável pela administração do cartão corporativo. Tinha um responsável. O senhor sabe quem? Eu acho que era o tal do Francisco, o nome dele era Francisco. Porque teve os dois, né? Mas a maior parte do tempo foi um pastor Francisco. Ele é servidor da presidência? Não, ele era casado com a Elisângela, que era intérprete de Libras, amiga da dona Michele. Essa intérprete é aquela que aparece nas lives, aparecia nas lives do presidente. Essa que aparecia na live. Então ele tinha ele comprou um carro comissionado. Era carro comissionado. Esse cargo vinculado ao Palácio da Alvorada, na estrutura do Palácio da Alvorada. Ele era o grande gestor do Palácio da Alvorada ali. Né? Então ele que arcava em tese, não tenho certeza, mas eu não seria... tenho certeza se ele era o responsável pelo cartão corporativo. Em relação não sei se ele era o econômico e como é que era a prestação de contas dele. Não sei. Que aí já é uma outra estrutura que uma outra foge estrutura da ajudança de obras. O senhor não entrou nessa parte. Não, nada. Assim, o que eu sei, obviamente, é que... Então, basicamente, o senhor ali não administrou dinheiro público. Não. O senhor administrou apenas a conta pessoal. A conta pessoal. Do ex-presidente. Eu nunca... Na minha mão não tinha nada de dinheiro público. A conta da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, o senhor não administrou? Não. O senhor não tinha qualquer... Nada. Eu só depositava... Atribuição. Quando ela pedia. Tá. Né? E por que esses depósitos que nós identificamos eram sempre feitos em espécies e em algumas situações, inclusive, fracionados? Tinha alguma orientação ou alguma motivação para isso? Eu acho, não sei se era medo do caixa eletrônico, mas era em espécie porque os depósitos eram feitos para a pessoa física. Então, tudo que era CNPJ era no próprio caixa. Eu ia no caixa eletrônico, ali no terceiro piso do Planalto, ou no subsolo, tinham 2 caixas eletrônicos, e ali que eu sacava o dinheiro e ali que eu pagava. Então, uma vez por mês, tinha um assessor do presidente que me entregava todas as contas, e eu pegava as contas e pagava lá, né? Código de barra,
era uma vez por mês, mais ou menos, né? Certo. E quando era CPF, pessoa, aí o pessoal sacava. E aí eu sacava e ele pagava aquele dinheiro em cash. Aí depositava na conta daquela pessoa. Normalmente, os gastos maiores que tinham, né, eram da que a pessoa chama da tia Helena, né, que é a dona Helena, que era a tia da ela tinha algum contrato formal firmado? Não sei dizer. Não tem conhecimento. Não tem conhecimento. Tá. Né? Mas ela ajudava ali, ela tomava conta da Laurinha, e todo mês a gente depositava 2.840, né? Agora, por que eles depositavam fracionados, eu não sei. Podia ter entregado na mão direto dela, mas acabou sendo... Virou rotina ali dessa maneira. Mas era a mesma linha. Sacava o dinheiro da conta do presidente. E ela recebia esse dinheiro em razão de uma atividade que ela exercia de... Ela tomava conta da filha. Isso. Da Laurinha. Mas isso não tem nada formalizado, não tem... Não sei dizer, não desconheço. Nunca fui... Em relação ao cartão de crédito que a gente identificou em nome que a ex-primeira-dama estava utilizando... Isso. Em nome de uma servidora do Senado, Rosemary. Isso. O senhor tem conhecimento? Como é que funciona? Tenho. Sempre é o seguinte, a diretriz eu segui as diretrizes que o presidente me dava em relação ao pagamento dele, né? Então, ele deu luz verde, né? Ele tinha... O que a dona Michele pedir é para atender, né? Só que ele queria que eu informasse para ele qualquer gasto que não fosse para a dona Michele, não fosse diretamente para ela, né? Então, o que eu acertei com a assessoria da dona Michele? Eu falei assim, eu não quero me meter na vida particular da dona Michele. Então, o que vier, que venha para ela e por ela. O que vai fazer com o dinheiro, eu não quero me meter. Eu não vou me meter, eu vou sacar o dinheiro e vou entregar, não tem problema. E em uma dessas oportunidades, chegou esse boleto para pagar. Aí eu estranhei, eu falei, mas boleto terceiro? Como é que não? É porque... Aí que foram me explicar que era uma amiga da dona Michele há bastante tempo, que ela era dependente. Porque na época, ela não era casada com o presidente, eu acho ainda, e ela não tinha crédito, então ela acabou entrando como dependente para poder ter um cartão. E isso continuou. Então, me parece que ela usava o cartão e depois ela pagava ela, né? Quando chegava o boleto, pagava. Né? Aí foi que eu falei, eu me alertei, falei, isso pode dar problema. Podem querer falar que é caixadinho. Porque como ela é assessora de senadora, de outro senador, né? Vai dizer que botou lá o cargo, tem que dar o dinheiro e tal. Então, até tem um áudio meu aí que fala exatamente isso, essa minha preocupação. Mas ela quis manter, né? Eu falei, tudo bem, se ela quer manter. Eu não falava com ela, eu falava com a assessoria dela. Né? Eu até pedi, uma vez que eu pedi para o Cordeiro intermediar também, que o Cordeiro tinha uma... aí não, quer manter, tudo bem. Mas eu não quero... Se me mandar o boleto, eu vou ter que levar para o presidente. Eu vou falar, presidente, está acontecendo isso. Eu não quero me meter na vida pessoal. Então... peço que vocês só me mandem o número, o valor que vocês querem, porque eu vou pagar porque o presidente pediu. Eu não quero entrar em... E por que ela utilizava ainda, já como primeira-dama, um cartão de um terceiro? Qual que seria a justificativa para isso? Eu acho que o presidente não queria ter cartão de crédito. O presidente nunca quis ter cartão de crédito, o presidente não queria nem que usasse o Internet Bank. Eu tentei algumas vezes pedir para ele para usar o Internet Bank, que faria muito mais fácil. Sim. Né? Porque aí eu não precisaria... o dinheiro em cash diminuiria muito o movimento de dinheiro em cash, mas ele não quis, ele não tinha cartão de crédito, o cartão dele era de débito, aquele mais simples possível, né, que só sacava e isso. Então eu acho que da mesma forma ele levou para a esposa, para a família. E como ela não tinha renda dela toda dele, ela ficava meio limitada a ter que pedir toda hora dinheiro, né, de alguma forma que... E aí acho que seria uma maneira que ela tinha de ter um pouco mais de liberdade. Eu creio isso, mas eu nunca perguntei, nunca conversei com ela e nunca questionei. Assim. A minha função era atender os pedidos dela. O senhor tinha controle sobre todas as entradas de recursos na conta do presidente? Ou seja, o senhor sabia exatamente o que estava entrando na conta dele? Sabia. O senhor tem conhecimento? Tem conhecimento, até porque não entrou nada. Porque era uma grande preocupação. Toda vez que eu ia despachar com ele os gastos mensais, né? Ele fazia duas perguntas. Estou gastando muito ou estou gastando pouco? Só queria saber se estava sobrando dinheiro ou não. E se estava entrando dinheiro na conta dele. Sempre me alertar, fica de olho. Tanto que toda semana, ou de 15 dias, eu sempre sacava um extrato e checava se tinha entrado alguma coisa. As únicas entradas que tinham na conta dele, efetivamente, era o salário. Porque ele tinha um salário do Exército e um salário da presidência. Tanto que
Teve uma época que quando vazou o CPF dele na internet, começaram a fazer Pix para ele. Pequenininho, 1 centavo, um real. Né? E aí a gente trocou a conta dele. A gente trocou a conta dele e foi que a gente começou a bloquear. Bloquear Pix, bloquear transferência para evitar esse tipo de problema. A gente botou só transferências cadastradas. Né? Tá. Mais alguma coisa? Alguma coisa mais que eu queira acrescentar nesse tópico? Não, eu acho que em termos de pagamento do presidente que eu recordo, acho que é basicamente isso. Né? É só a questão do depósito para a dona Michele também. Porque é a única exceção a essa regra de pessoa estranha, né? Isso. Sim, o senhor fez alguns depósitos direto na conta. Porque assim, por que acontecia? Muitas vezes ela pedia e a gente já estava... Ela pediu o dinheiro, a gente estava... Eu podia ter feito direto da conta, mas não estava às vezes no caixa, estava fora. Então o pessoal usava o dinheiro do próprio cofre. E normalmente quando ela pedia, era um valor mais alto, era 5, 6 mil. Entendi. Então aí não tinha tudo no cofre e às vezes acontecia. Eu transferia para o Crivellati, o Crivellati sacava e botava na conta dela. E depois, mas ficava tudo registrado no controle. Né? Mais alguma coisa? Tá. Então, quer falar mais Não, outra coisa? eu tinha lembrado outro detalhe. Não, assim, porque se o senhor pegar os períodos que eu fui no caixa eletrônico, né, naquela câmara, e depois pedir o recorte do CPF de quem, com certeza vai estar o CPF da... E só o senhor que mexia na conta do presidente? Só eu. Só o senhor tinha? Eu não deleguei para ninguém, porque no momento que sumisse alguma coisa... Não, mas ele autorizou outra pessoa? Não, tem ciência? Não, os cartões ficavam comigo. Porque inicialmente, o que acontecia? Inicialmente ele ficava com cartão. Aí vinha um pedido de pagar a conta. Eu pedi, por exemplo, preciso do cartão. Aí ele esquecia o cartão, não trazia. Aí, com o passar do tempo, com a confiança, ele já fica com o cartão aí e te vira. Controla. Né? E aí eu passei, eu não lembro quando que eu passei a ter o cartão, mas foi logo no começo do mandato. Aí o cartão ficava na minha carteira comigo, como se fosse... O senhor administrava. Eu administrava. Certo. Então, às 12 horas e 2 minutos do dia 31 de agosto de 2023, vamos finalizar o referido tópico. Aos 28 dias do mês de setembro de 2023, na Diretoria de Inteligência Policial, na sede da Polícia Federal, no Distrito Federal, na presença dos delegados de Polícia Federal Fábio Alvarez Chora e Tauan de Oliveira Pereira, do agente de Polícia Federal Maria Ribeiro Neto, da escrivã de Polícia Federal Francisca Maria Bonifácio Medeiros, compareceu voluntariamente Mauro César Barbosa Cid, brasileiro, nascido em 17 de 5 de 79, portador do CPF 927-781-86034, residente domiciliado na QRO Conjunto 9, Casa 714, SMU Brasília DF, acompanhado pelo advogado constituído César Roberto Bittencourt, OAB Rio Grande do Sul 11483. O colaborador Mauro César Barbosa Cid, assessorado por seu advogado, compareceu na presente data para prestar novos esclarecimentos relacionados aos fatos apurados no âmbito dos inquéritos policiais 2020-007-5332, Inquérito Judicial 4781, Inquérito Policial 2021-005-2061, Inquérito Judicial 4874, que tramitam no Supremo Tribunal Federal relacionado ao tópico tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A presente oitiva não exaure a coleta de dados relativos aos fatos apurados, em razão da dimensão da investigação referente aos eixos de atuação. O presente ato de colaboração será gravado em mídia audiovisual para garantir a fidelidade das informações prestadas, podendo seu conteúdo ser utilizado nas referidas investigações. Ademais, também será reduzido a termo como forma de facilitar o acesso ao conteúdo pelo juízo e demais atores. A Polícia Federal conduz investigação que apura a prática de atos relacionados a uma possível tentativa de execução de um golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ocorridos após o resultado do segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Aí, coronel, retomando o que o senhor já tinha falado no nosso último encontro, o senhor disse que em novembro, ocorreram encontros em que o Felipe Martins foi acompanhado de um jurista e apresentou um documento que seria uma minuta de um decreto para um possível golpe de Estado. Eles se reuniram com o ex-presidente Jair Bolsonaro em algumas situações.
Essa minuta foi apresentada ao presidente. O senhor tinha esclarecido que na minuta tinha uma série de considerandos e, ao final, dava uma série de comandos de prisões, né, envolvendo ministros do Supremo, ministro Gilmar Mendes, ministro Alexandre de Moraes, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, né, e outras pessoas ali que teriam, né, autoridades. Anulava as eleições, né, estabelecia uma nova eleição. Né. Em relação ao jurista, o senhor tinha dito para a gente que ele teria um nome, um sobrenome árabe, né, e tinha um livro relacionado a garantias constitucionais. Então, diante desses dados, nós analisamos o material do senhor e identificamos a capa de um livro. Eu vou mostrar aqui para o senhor, né, e com o autor, para o senhor confirmar ou não se foi realmente essa pessoa que compareceu juntamente com o Felipe Martins. O livro que nós identificamos no material do senhor, uma imagem da capa, o título é Artigo 142 da Constituição de 1988. Ensaios sobre a sua interpretação e aplicação. O autor, Amaury Saad. Então, nesse momento, eu apresento para o senhor e eu queria saber se o senhor confirma se realmente é essa pessoa que compareceu na reunião. Isso. Ele mesmo. Então, seria o Amaury Saad, seria o jurista que compareceu juntamente com o Felipe Martins. Isso. O senhor confirma? Isso. Tá bom. Ele foi, então, nessa data. Aí, só a questão em relação às datas que o senhor, na última, ficou... Isso. A minha dúvida, mas a gente tentar ali estabelecer uma delimitação de quando teria ocorrido essas reuniões. Pelas datas que eu estava em Brasília, então provavelmente ela deve ter ocorrido entre o dia 12 e o dia 22 de novembro. 12 e 22 de novembro. Ou então entre o dia 5 e o dia 12 de dezembro, mas acho mais difícil. Provavelmente, realmente deve ter acontecido no dia 12 e o dia 22 de novembro. Tá. Aí o senhor esteve fora de Brasília quando? Eu estive fora de Brasília no período na semana de 7 a 11 de novembro. Tá. Estava em Goiânia. No dia 23 e 28 de novembro, que eu estava no Rio de Janeiro. Do dia 29 a 4 de dezembro, que eu estava em São Paulo. E no dia 13 a 19 de dezembro, que eu estava em Itatiba, né, / Campinas. Tá. Então, o senhor, assim, o senhor se recorda possivelmente a saída do Felipe Martins juntamente com Amaury Saad teria ocorrido nesse período entre o dia 12 e 22 de novembro. Tá. E em questão em relação ao Amaury Saad, ele apresentou como é que foi? Ele foi juntamente então com o Felipe Martins? Isso, eu acho que na primeira reunião entraram os dois, depois só entrou um, nas outras duas que teve assim. Tá. Mas ele foi em mais de uma reunião com o presidente, mais de uma vez, com o ex-presidente, com Jair Bolsonaro. Tá. Na reunião que teve do Felipe Martins, do ex-presidente Jair Bolsonaro, com os comandantes das forças, o jurista estava? Eu acho que o jurista foi, mas ficou do lado de fora. Eu tenho quase certeza. Tá. Aí depois a gente complementa. Em relação a essa reunião, mais algum dado que o senhor se recorde? Não, eu acho que só aquilo mesmo, que ele apresentou só os considerandos. Os considerandos, os documentos. Mas eu digo assim, do Felipe Martins e do Amaury Saad, mais algum dado que o senhor se recorde? Não, basicamente foi. Depois foi só aquela redução dos... Foi feita a compilação, tá bom. Então tá. A gente encerra agora às 15 horas e 49 minutos o presente termo.